Política fiscal, na verdade, é resultado de decisões políticas, né? Da negociação política que existe entre os três poderes. E o que a gente está vendo é uma desarrumação do equilíbrio de poder entre legislativo, executivo e judiciário. Se vocês me permitirem voltar um pouquinho, todo mundo fala em presidencialismo de coalizão no Brasil, né? Não, porque o presidencialismo de coalizão explica tudo. Qual é a ideia de presidencialismo de coalizão que o Sérgio Abrantes formulou antes da Constituição de 88? Ele basicamente estava olhando o que estava acontecendo no processo constituinte e deu uma sinalização, falou, o pessoal vai dar errado. O que eu estou vendo aqui, quando você lê o artigo lá de tantos anos atrás do Sérgio Abrantes, é o seguinte, ele dizia, o que eu estou vendo aqui é que você está construindo uma Constituição em que o Legislativo está tendo um arsenal de poderes muito grande, e isso vai nos levar a uma situação similar ao que a gente teve com a Constituição de 46, de 1946, que foi uma Constituição em que os presidentes eram tipicamente minoritários, muito dependentes do Congresso, e volta e meia se sentiam incapazes de tocar, de ter governabilidade, de tocar uma agenda de governo, porque os interesses que existiam dentro do Congresso eram muito fortes e bloqueavam as decisões do Executivo. E isso obrigava os presidentes da República a terem grandes coalizões dentro do Congresso, incluindo vários partidos. E essas coalizões eram muito difíceis de gerenciar. O Sérgio Abrantes olhou para isso e falou, olha, a gente está desenhando uma coisa igual para o futuro. Bom, foi aprovada a Constituição e nos primeiros anos a coisa começou a dar certo. As pessoas olharam e falaram assim, pô, aquilo que o Sérgio Abrantes falou não está não está acontecendo. Os primeiros governos estão conseguindo negociar com o Congresso, estão conseguindo tocar uma agenda, não tá havendo paralisia política como existia nos governos pós-46. E aí os cientistas políticos foram olhar e falaram assim, olha, na verdade, a nova Constituição ela deu uma série de poderes para o Executivo e o Executivo está conseguindo tocar a agenda política, ele está conseguindo ter autonomia na agenda política, está conseguindo comandar a agenda política. Que instrumentos eram esses? Em primeiro lugar, as medidas provisórias, né? Na hora que o presidente coloca uma medida provisória, ele já fez já determinou alguma coisa que está valendo de imediato, né? E o Congresso só a posteriori revisa aquela decisão ou não. Foi dado também ao presidente um poder de vetar tudo o que era aprovado no Congresso. O orçamento se tornou autorizativo e as emendas parlamentares só eram pagas se o Executivo decidisse pagar, né? Isso deu um instrumento para o Executivo para ele comandar a agenda do Congresso e para ele fazer negociação política. Acontece que, bom, e aí não se gerou a paralisia política que você tinha na Constituição de 46. O que a gente está vendo agora é que esses instrumentos que foram dados ao Executivo estão desmoronando, né? Então, o que era uma medida provisória num governo Fernando Henrique, por exemplo, lá no começo, no pós-88? Você editava uma medida provisória, aquela medida provisória não era votada pelo Congresso, o governo podia ir reeditando, e aquilo continuava valendo. Ao longo do tempo, decisões do Supremo e do próprio Congresso foram diminuindo a potência das medidas provisórias. As medidas provisórias agora têm prazo, se elas não são votadas, elas caem, elas têm que tramitar em comissão. Então, uma vez que elas têm que ser votadas, os parlamentares conseguem emendar as medidas provisórias. Conclusão, se você olhar as estatísticas, no primeiro governo Lula ele aprovou 98% das medidas provisórias do primeiro mandato, do primeiro ano de governo dele. O primeiro ano do Lula 3, ele aprovou 27% das medidas provisórias que ele mandou. Mais de 70% das medidas provisórias que ele mandou caíram. Tá? Então, essa foi uma perda de poder do Executivo.
A outra perda de poder do executivo, que está muito clara, foi das emendas parlamentares. As emendas parlamentares eram pequenas em valor e eram usadas ali como um mecanismo de barganha política. Só recebia o valor da emenda quem votava com o governo, quem era do partido da base. Na hora em que o Congresso transformou as emendas em obrigatórias e multiplicou por 12 o valor dessas emendas, hoje, em 2024, em valores reais, as emendas parlamentares valem 12 vezes mais do que elas valiam em 2015. Tá? Elas viraram obrigatórias e aumentaram tremendamente. Elas já consomem 1/4 da despesa discricionária do governo. Então, outra perda de capacidade de negociação do governo. Ele não tem mais essa moeda para negociar. A outra coisa são vetos presidenciais. Até 2013, nenhum veto presidencial era derrubado pelo Congresso. Depois de umas decisões do STF e de decisões do Congresso, ficou mais fácil para o Congresso derrubar vetos e hoje, em média, 30% dos vetos do presidente caem. Então, o Congresso aprova alguma coisa, o presidente veta, o Congresso diz não vale o que o presidente vetou, vale o que a gente decidiu. Tá? Então, a gente está vendo claramente uma deterioração do poder do Executivo frente ao Legislativo. E o que a gente tem no Legislativo? A gente tem no Legislativo, por conta do nosso modelo eleitoral, parlamentares que comandam individualmente o seu mandato, porque eles trabalham individualmente nas suas eleições, eles têm que financiar as suas eleições. Um parlamentar de um partido X, ele tem que ganhar a eleição não só dos adversários dele, mas ele tem que ganhar também dos companheiros de partido dele. Ele tem que ficar em primeiro lugar na chapa para ter a vaga. Então, você tem parlamentares trabalhando de forma muito individualizada e recebendo muito dinheiro de emendas parlamentares e não precisando negociar com o Poder Executivo. Então, está muito difícil para o Executivo tocar a agenda dele. E no Judiciário? O que a gente tem no órgão máximo do Judiciário, o STF? Nós temos uma prevalência de decisões individuais frente à decisão colegiada, e só para dar uma ideia, já estou me estendendo demais na questão, mas só para dar uma ideia da desestruturação institucional, você tem um ministro que, com uma decisão individual, anulou todas as provas da delação da Odebrecht e desmontou e abriu uma fila de requerimento de pessoas e empresas que tinham feito delação premiada para receber dinheiro de volta e desmontar suas acusações. Então, isso, aos olhos do investidor, significa que o Brasil voltou a ser o país da corrupção. Tá? Então, você vê um grupo econômico que foi um exemplo típico da negociação e de casos de corrupção que ocorreram no passado, está com proeminência, conseguindo, junto ao governo, medida provisória para facilitar a sua aquisição de empresas de energia, desconto nas dívidas de delação premiada, e tantas outras, crédito no BNDES, a juros subsidiado. Então, fica a aparência de que o Brasil voltou a ser o país da corrupção. E tem um outro juiz que comanda 2 inquéritos em que ele é o acusador e é o julgador ao mesmo tempo, em que você não sabe exatamente quem são os réus. O inquérito das fake news vindo desde 2019, sem previsão de acabar, com decisões como, por exemplo, suspender o Twitter, que é uma medida drástica, né? Interfere tremendamente na vida das pessoas e, sobretudo, no campo comercial, implicando a Starlink, que é uma empresa que não tem 100% de correspondência com o Twitter, implicando financeiramente a Starlink no inquérito. Então, como diz o ministro Nelson Jobim, o Supremo também virou um legislador supletivo. Então, toda vez que o governo não consegue alguma coisa junto com o Congresso, ele vai ao Supremo para resolver problema de lei das estatais, problema de emendas parlamentares, problema agora de
gastar dinheiro fora do teto de gasto para lidar com os incêndios. Então, o Supremo entrou na política, né? Então, a gente tem um desbalanceamento que está gerando uma instabilidade política, e isso acaba diretamente afetando a economia de duas formas: insegurança para investimento e insegurança no fiscal, porque quando você tem desestruturação política, você tem desestruturação fiscal também. Você, por exemplo, não consegue segurar a despesa de emendas parlamentares.